senhores. Muito bem, meus caros. Então, nós já temos em nossas mãos um edital pronto e um contrato pronto. Está tudo pronto para, se quiser, já abrir a tal da fase, né, de disputas ou fase aberta. Porém, gente, antes mesmo de falar do que acontece na fase aberta, eu passei uma informação para você, técnica, que cai na prova, mas nós trabalhamos ela apenas de forma, né, muito simples, que é justamente a escolha da modalidade e a escolha do tipo. Então, antes mesmo de falarmos de fase aberta, vamos trabalhar isso rapidamente? Vamos lá? Então, coloca só assim, porque está dentro do item 2, né? Item 2, fase aberta ou de disputas. Fase aberta ou de disputas. Vamos lá? Anota para mim o seguinte, por favor, gente. Esta fase será iniciada com a publicação do edital. Vírgula. Deflagrando o cumprimento da sequência de etapas definida para cada modalidade. Ponto. Então agora, linha de baixo, coloca um asterisco. Coloca o seguinte: portanto, entre aspas, modalidade licitatória é. Modalidade licitatória é. Gente, o que é uma modalidade licitatória? O que é modalidade licitatória? É, dois pontos, o rito procedimental, através do cumprimento de etapas obrigatórias vírgula, respeitando-se prazos pré-definidos em lei. Abra parênteses. Gente, se você tiver que escrever uma redação longa e você usou a palavra modalidade 3 vezes, na 4ª vez você vai usar o quê? Um substituto, né? Então a gente vai usar tipo. Porque no dia a dia, tipo e modalidade a gente usa como sinônimo. Em licitação são coisas brutalmente distintas. Abra parênteses e anote aí. Não se confundindo com, abre aspas, abre aspas, tipo licitatório, fecha aspas, que é o... O que é tipo, gente? Critério de escolha e julgamento de propostas. Critério de escolha e julgamento de propostas. Então você não pode mais confundir modalidade com
tipo. Tudo bem? Então, gente, coloque assim na linha de baixo um subtema. Definição da modalidade. 2 pontos. Definição da modalidade. 2 pontos. Muito bem, meus caros. Nós temos modalidades gerais e modalidades especiais. Isso cai na sua primeira fase, você tem que saber quem é que está na lei de licitações e quem está em leis especiais. Antes mesmo então de trabalharmos como é que você escolhe, vamos só montar uma tabelinha, por favor? Vamos fazer uma tabelinha assim, por gentileza. Coloquem junto comigo. No lado esquerdo, modalidades gerais da Lei 8666. E na coluna da direita vamos colocar modalidades especiais. Então, modalidades gerais de um lado, modalidades especiais do outro. Tudo bem? Essa tabelinha vai ficar, como diria meu tio-avô, supimpa. Gírias do século passado. Vamos lá? Muito bem, gente. As 3 primeiras modalidades da lei de licitações. Nós temos concorrência, tomada de preços, convite. Certo? Estas 3 são usadas para quê? Estas 3, gente, são as modalidades que são usadas para a aquisição de bens, obras e serviços em geral. Certo? Então, meus caros, para que a gente possa montar uma tabela confrontando qual é a modalidade especial que existe para aquisição de bens, obras e serviços em geral. A primeira que é confrontada aqui é o pregão. Ele é de lei especial. Então nós temos pregão. Lei 10.520/02, que é também o que confronta um com o outro. Tudo bem? Tranquilos? Não, confronta com todos. Tá? Confronta com todos. Tudo bem? Continuando, meus caros. Depois nós vamos ter concurso. Nessa coluna da esquerda, tá? O concurso, gente, é para quê? Concurso é para recebimento de trabalhos técnicos, artísticos e científicos. Existe modalidade especial que confronta? Não. Não. Fica nisso. Próximo que nós temos. Nós temos leilão e concorrência de novo. Para quê, senhores? Para alienar bens em geral.
Nós temos modalidades em leis especiais confrontando? Não. Certo? Então, gente, venha para cá e pense comigo. Você é membro da comissão de licitações. O superior falou, prepare tudo, pois precisamos receber um trabalho. Qual é a modalidade que você vai escolher? Concurso. Você vai ter dúvida? Não. Ele vira para você e fala, prepare tudo, pois precisamos vender certos bens. Quais são as modalidades? Leilão ou concorrência, mas o único lugar que você tem que ler é a lei de licitações. Não tem estresse. Agora, se ele vira para você e fala, precisamos contratar serviços, ou fazer uma obrinha, ou comprar coisas, aí o caldo vai engrossar. Você vai ficar na dúvida entre estas 4. Aqui existe confronto direto com lei especial. Tudo bem? Professor, as modalidades especiais acabaram? Não. Só que as demais modalidades especiais não são confrontadas com contratações em geral. E eu vou para aquela lousa lá do canto. Então aqui são alienações de bens em geral, trabalhos em geral, bens, obras e serviços em geral. Fora isso, gente, nós temos casos especiais que não confrontam com a lei de licitações, você não precisa ter receio. Quais são as modalidades de casos especiais? Nós temos o chamado procedimento simplificado. Quem é que usa procedimento simplificado, gente? Exclusivamente a Petrobras. Para quê? Para bens e serviços que ela precisar. Ela faz licitação por uma modalidade que é só dela, chamada procedimento simplificado. Por isso que não confronta com as demais. Porque é só dela. Ou você é membro da comissão da Petrobras, e você não vai ter dúvida nenhuma, você só vai usar essa. Ou você é membro da comissão do INSS, da Receita. E aí você nunca vai usar essa. Essa é da Petrobras. Tranquilo. Outro procedimento especial que nós temos, outro caso especial, meus amigos. Nós temos concorrências especiais para concessões especiais. Então nós temos concorrências especiais para concessões especiais. Aqui o pulo do gato são as concessões especiais. Primeira situação, gente. Se for para concessão ou permissão de serviços públicos, a gente adota a Lei 8987. Certo? Então, se for para fazer esse tipo aqui, concessão ou permissão de serviços públicos, é 8987. Não tem nenhum conflito com nenhuma outra. Nenhum. Se for para fazer concessão administrativa ou concessão patrocinada, do que é que estamos falando aqui, gente? Aqui estamos falando das famosas parcerias público-privadas, PPP, Lei 11.079. Certo? PPP, parcerias público-privadas. Aqui é concessão administrativa. Isso. Ou concessão patrocinada. É claro que a gente vai estudar isso.
Só estou fazendo uma tabela de quais são as modalidades existentes. E no final, nós temos ainda a chamada consulta de preços, que ela é própria e específica das agências reguladoras. Portanto, gente, o único que tem conflito aqui no primeiro caso, para bens, obras e serviços em geral. Se te perguntarem na prova, quais das alternativas abaixo contém modalidades apenas da lei de licitações? Tem que ser uma dessas 5. Concorrência, tomada de preços, convite, concurso e leilão. Só tem 5. E aqui concorrência repete. Como é que eles colocam isso na prova para você? Colocam assim. Das alternativas abaixo, qual aquela que contenha modalidades e tipos da lei de licitações? Aí vem lá, letra A. Concorrência, tomada de preços, melhor tipo, maior lance e pregão. Entendeu a maldade? Ele vai misturar modalidades com tipos da lei de licitações e vai enfiar no meio uma modalidade especial. Tá? E isso é prova ESAF. Que eu falei para você, prova ESAF é texto seco de lei. Né? Na maioria dessas questões assim. Para que você consiga sistematizar a informação, a melhor coisa que tem é isso. Modalidade é isso. O único caso que tem conflito, no primeiro, que é por onde vamos começar. Até aí, tudo bem? Redondo? Então agora eu vou apagar, porque depois a gente vai fazer um comentário geral sobre cada uma delas. Tá? Então, gente. Oi. Eu preciso saber diferenciar a tomada de preço da 8666 com a consulta de preço da agência reguladora? Se você precisa saber diferenciar consulta de preço com tomada de preço, não precisa. Consulta de preços não é para comprar bens, nem obras, nem serviços. Aqui é para fazer um tabelamento de fornecedores gerais. E é só de agência reguladora. Tá? Exclusivamente. Tá bom? Muito bem, gente. Vamos lá, então. Agora que você sistematizou quais são as modalidades existentes, vamos trabalhar. Vamos lá, gente. Item primeiro, para bens, obras e serviços. Bora começar. Para bens, obras e serviços. Muito bem, gente. Se for para bens, obras e serviços, qual é a prioridade? Quem tem preferência sobre todas? Muito bem, gente. Anota o seguinte. O pregão tem a preferência. Tem a preferência. Por quê, gente? Porque a lei fala que ele deve ser adotado. Quando, hein, senhores? Vai pondo informações assim mais curtinhas para simplificar o volume da informação. Ele deve ser adotado quando? Deve ser adotado quando o bem, a obra ou serviço for simples. Quando for simples. Professor, como é que eu descubro se a coisa é simples? Quando a lei do pregão foi editada, ela tinha 2 anexos que listavam bens simples, obras simples, serviços simples. Mas isso, gente, é, sabe, totalmente incongruente e impraticável. Então os anexos foram abandonados, não se usa mais o anexo. E hoje, se você quiser anotar um conceito, deve ser adotado para bens, obras e serviços simples, abra parênteses. Abra parênteses.
é simples. Toda coisa que objetivamente possa ser prestada ou fornecida por qualquer um, vírgula, sendo possível escolher apenas pelo menor preço. Sendo possível escolher apenas pelo menor preço. Menor. Pelo menor preço. Certo? Fecha parênteses. Então, gente, por exemplo, você vai ao supermercado e você vai comprar saco de lixo. Eu sei que meia dúzia aqui vai falar, não, tem uma marca que sempre rasga, nhê. Não vem com papo. Gente, saco de lixo. Existe? Olha, só esta marca faz saco de lixo. Existe isso? Não. Existe algo assim do tipo, deixa eu ver o grau de acidez da embalagem. Existe isso? Você fala o quê? Deixa eu ver qualquer um aí, mais barato leva. É uma coisa comum. Certo? Você não tem que pegar e ficar analisando. Mas será que ele fez, né, com barris de carvalho? Né? Será que não? Entendeu? Então, uma coisa que é comum. Na hora que for fazer o pregão, linha de baixo, coloca o seguinte, por favor. Coloca o seguinte. Deve, de novo, hein? Deve preferir a forma do pregão eletrônico. A forma do pregão eletrônico. Vírgula. Onde todos os atos e etapas são realizados através da internet. Realizados através da internet. Por isso que chama eletrônico. Faz sentido. Ponto. Mesma linha, anota o seguinte. Quando a forma eletrônica não for viável, quando a forma eletrônica não for viável, então adota o pregão presencial que é realizado através da entrega de documentos e com a presença física dos participantes em audiência. Então a diferença do pregão eletrônico para o pregão presencial basicamente é essa. O eletrônico, tudo pela internet. Presencial, vai entregando o documento, vai lá, comparece pessoalmente para gritar e fazer acontecer. Ok? Senhores, o pregão tem uma particularidade, na verdade duas particularidades muito importantes para a prova. Primeira coisa, gente, no pregão, ao contrário das modalidades da lei de estações, que tem várias etapinhas picadinhas, aqui tem duas grandes fases apenas. E a segunda grande característica é que o pregão é uma modalidade invertida. O que significa isso? What's katsu is uma licitação invertida, gente.
Tem que saber. Oi? Isso. Então, meus amigos, vamos anotar isso juntos? Pula uma linha, coloca aí. No pregão, são realizadas duas grandes etapas. Duas grandes etapas. 2 pontos. A primeira é chamada de classificatória. A primeira é chamada de classificatória. Tracinho, tracinho. Cada interessado apresenta apenas uma proposta. Uma proposta. Ponto. Gente, quem é que está classificado? Quem está classificado? Linha de baixo, coloca aí. Estarão classificados o menor de todos e aqueles que não superarem a menor proposta em até 10%. Em até 10%. Quem é que está classificado aqui, gente? A alfa, que tem a menor de todas. Beta. Está. Gama. Está. Ômega. 9. Trabalho? Está. Muito bem. Vamos imaginar o seguinte, então. Houve esta classificação. Quem é que ficou em primeiro na classificação? A alfa, depois gama, depois beta e, por último, trabalho. Hã? Como é que chama isso aqui? Tal. Tal. Né? Senhores físicos e engenheiros, tal. Tal ficou em quarto. Tudo bem. Muito bem, meus amigos. Vamos imaginar que ninguém tivesse na margem de 10%. Ninguém. Tinha mais um cara aqui no meio. Mais um, tá? Que era o... Esse aqui, ó. Como é que chama isso aqui? Infinito. Isso. E o infinito tinha feito uma proposta de 7,9. Né? Economia na base da porcaria. Você sabe que lá vem bomba, né? Mas se ele tivesse feito uma proposta de 7,9, alguém estaria na margem? Então, quando ninguém estiver na margem, quem é que classifica? As 3 menores. Então viria infinito, alfa e gama. Certo? Essa pré-classificação serve para alguma coisa? Você prestando o seu concurso, gente, você passou em primeiro na primeira fase, porque você errou só uma das 100 perguntas. Aí você foi para a segunda fase. Você tem alguma vantagem sobre os demais? Posso falar da minha experiência há 20 anos aqui? Você tem, na verdade, uma desvantagem. Quem passa arrebentando na primeira, fica o quê? Nossa, como eu estudei bem, hein? Acho que eu posso dar uma tranquilizada.
Quem passa raspando fala, nossa senhora, que sorte que eu tive, preciso me matar. Aí quando vai na segunda, inverte. O cara que passou em primeiro, quando vai para a segunda fase, tem vantagem? E esse aqui, tem vantagem? Pode ser que tenha. Feita esta pré-classificação, aí eles vão para a segunda etapa, aonde eles fazem disputas livres. Então o pregoeiro, que é a autoridade que preside esse treco, reúne todo mundo. Se for eletrônico, reúne todo mundo num chat. Se for presencial, todo mundo em uma audiência. Pega um cronômetro e fala, senhores presentes, o preço mais baixo é 10. Vocês têm 25 minutos para me apresentar preços mais baixos do que esse. Valendo a partir de agora. E dispara o cronômetro. E os caras vão gritando. 9,8, 9,6, 9,5, 8, 7, 6. Os caras vão gritando, tá? Ou vão mandando mensagenzinhas para o chat lá, que nem os loucos, tá? Acabou o tempo. Ele vai publicar a classificação definitiva. Vamos imaginar que na classificação definitiva, Teta ficou em primeiro, Tal ficou em primeiro, Beta ficou em segundo, Alfa ficou em terceiro e Gama ficou em quarto. Tudo bem até aqui? Tranquilos? Senhores, vamos imaginar que o pregoeiro chegou e falou, lances livres a partir de agora. Pá! Dispara o cronômetro. E os caras começam a assobiar, fumar um charuto, tomar um esquinho. E ninguém faz proposta alguma. E acabou o tempo. Pimba, acabou o tempo. E aí? Quem ganhou? Aí prevalece a proposta e a pré-classificação inicial. Então, cuidado com essa pegadinha muito de mau gosto sobre pregões. A ordem classificatória da fase de classificação pode surtir efeitos jurídicos? Pode. Se na fase da disputa ninguém fizer qualquer proposta, vai prevalecer a ordem de classificação. Tudo bem? Outra coisa, gente. Quando acabou o prazo, então tivemos agora aqui, né, tal em primeiro, certo? Senhores, por acaso a administração já definiu quem é habilitável e quem não é? Não. Só depois de tudo feito é que ela vai chamar o primeiro colocado e falar, tal, me dá certidões negativas, me dá tudo que você precisava me dar. Aí ele vai assim, sabe o que é? Eu estou com umas dívidas, mas eu juro que eu vou pagar. Aí o pregoeiro fala assim, você está louco, meu? Você participa de licitação cheia de dívida? Vai para o inferno. Dispensa o cara. Ele é punido? Não, só é dispensado. Aí chama Beta. Beta, documentação. Ele entrega tudo. Aí o cara fala assim, mas Beta, peraí. Você contrata trabalho infantil? Eu falo, contrato. Eu paro a Kombi em frente de creche e falo assim, criançada, sobe que tem serviço. Sobe uns 30. Eu falo, você está louco? Não pode contratar, dispensa. Aí vai lá e chama, e vai assim sucessivamente. Quando a habilitação é feita só ao final, a gente chama isso de licitação invertida. Pregão é a única? Não. Você vai ver comigo que tem várias outras. Mas isso aqui é uma licitação invertida. Quando a habilitação é feita somente ao final. Tudo bem? Vamos tomar nota disso? Falamos então da pré-classificação? Já, né? Já notamos a classificação. E quem são os classificados? Não, isso que eu quero saber, não lembro agora de cabeça. Nós já escrevemos isso aqui? 10%. Ponto. Linha de baixo. Não havendo. Quem se enquadre nesta margem, estarão classificadas as 3 menores propostas.
Ok? Professor, mas e se o cara ultrapassar o preço global? Dançou. Abra parênteses. Abra parênteses. Qualquer participante que proponha acima do preço global estará desclassificado mesmo nesta hipótese onde não haja participantes dentro da margem de 10%. Dentro da margem de 10%. Será que você entendeu? Será? Vem para cá, deixa eu tentar explicar isso aí. Não fecha parênteses ainda. Se você não entendeu, precisa escrever mais alguma coisa. O edital falava o quê? Vamos licitar a compra, por exemplo, tá? A compra de, sei lá eu, cadeiras para a escola, conforme desenho, croquis, descrição em anexo. Sendo que a comissão está considerando para preço unitário R$12 cada cadeira. E como vamos comprar 1.000, um preço global de R$12.000. Certo? Aí vem os participantes. A Alfa falou, eu vou fazer esta enorme venda para vocês por R$10.100. Gama vem e fala, eu vou fazer por R$12.200. Vem tal, gostei de aprender essa, tal vem e fala, eu vou fazer por R$13.000. Quem é que está classificado, gente? Alguém está na margem de 10%? Não. Esse aqui é o menor, ninguém está na margem. Ah, então vamos classificar os 3 menores, é isso? Não. Esse aqui e esse aqui obrigatoriamente estão desclassificados porque superaram o preço global. Aí faz o quê, professor? Chama só um? Aqui não vai fazer sentido chamar só um. Então, nesse caso, o pregoeiro revoga e tenta de novo. Fazer o quê? Paciência. Chama-se licitação fracassada. Inicia, começa, tem interessados, mas não tem como atingir um vencedor a ser contratado. Fala, ó, fracassou. E vamos começar de novo. Porque como é que depois você vai entrar numa fase de disputas? Com um só. O pregoeiro é a autoridade máxima. Ele tanto pode falar que não houveram classificados anteriores, tendo apenas um, e estando abaixo do preço unitário, atendeu minha expectativa. Vou contratar. Ou ele pode falar, como não vai ter disputa, acho que o interesse público não vai ser bem defendido. Então, revogo. Tá? Isso a gente vai notar depois, mas agora a hora é só de entender essa desclassificação que você falou. Ficou claro então, gente? Mesmo que o cara esteja entre os 3 menores, se ele estourou o preço global, ele não vai participar. Okidoki? Fecha parênteses, ponto. Linha de baixo. Linha de baixo. A ordem de classificação da primeira fase, a ordem de classificação da primeira fase não representa vantagem, não representa vantagem para a fase seguinte de disputas. Para a fase seguinte de disputas. Ponto. Mesma linha, anote aí. Todos os classificados
são convocados para formularem lances livres e sucessivos durante certo prazo. Vírgula, e ao final, saúde, é definida a ordem de classificação do menor para o maior preço. Ponto. Mesma linha. O primeiro colocado será convocado para sua habilitação. Aí você vai abrir parênteses. Escreve o seguinte: quando a habilitação é feita, ao final, a licitação é chamada de, troca de cor, sublinha, escreve em maiúsculo, é chamada de invertida. Ponto. Mesma linha. Além do pregão, vírgula, também são invertidas, dois pontos, também são invertidas, dois pontos, a licitação para contratar agência de publicidade, vírgula, a licitação por, escreva a sigla RDC, rato, dado, cachorro. Regime diferenciado de contratação para a Copa do Mundo e Olimpíada. Regime diferenciado de contratação para a Copa do Mundo e Olimpíada. Entre outros. São exemplos. São outros exemplos de licitações invertidas. Olimpíadas. É. Existe um regime diferenciado de contratação para a Copa do Mundo e Olimpíada. Vamos trabalhar isso bastante. Tudo bem? Grita. Fecha parênteses, ponto. Vamos lá? Ponto. Linha de baixo, meus amigos. Linha de baixo. Caso o primeiro colocado não seja habilitável, deverá ser dispensado. Olha que observação importante. Sem punição. Não vai punir o homem, hein? Sem punição. Vírgula. Convocando-se o segundo para a habilitação. Convocando-se o segundo para a habilitação.
E assim sucessivamente. E assim sucessivamente. Ok? Agora deixa eu contar uma palhinha interessante, gente. É óbvio que com o tempo eles perceberam que os empresários pegaram a malandragem do pregão. Então o pregoeiro disparava o cronômetro e ninguém fazia proposta nenhuma, foi mundo se olhando. Olhando para o cronômetro. Quando faltava 2 segundos, vinha o espertão e gritava 10 centavos a menos. Aí o outro até reagir, acabou o tempo. Né? E aí a administração fazia isso. Falava, pô, me ferrei, né? Fiquei esperando 10 centavos, bela vantagem. Então agora, os caras aprenderam a jogada. Tanto no pregão presencial quanto no eletrônico, quando acaba o tempo regulamentado, entra um período chamado de tempo randômico. Quem é engenheiro de exatas sabe melhor do que eu. Tempo randômico, ele fala, tempo randômico de até 3 minutos. Ou seja, pode acabar a hora que acabou e a contagem não é linear. Então começa a piscar 3 segundos, 1 minuto e 10. 20 segundos, 22. Os números só não vão se repetir, mas está tudo fora de ordem linear. E o cara falou de até 3 minutos. Quando é no presencial, os caras aprenderam, eles colocam, tem alguns que colocam uma sirenezinha, que é para aumentar a adrenalina. Eu estava com um cliente que era um senhorzinho, dono de uma editora, lá no Rio de Janeiro, né, que era o pregão para os livros didáticos da rede de ensino público. Então são lotes bilionários. A editora que arremata naqueles lotes, ela sai do buraco e vai para a fortuna, tá? Fazendo os tais dos livros didáticos da rede de público. E o meu cliente era daqueles teimosos que botava... Imagina um cara com uma editora que fatura bilhões, com a caneta atrás da orelha e um talãozinho de papel, onde ele fazia os cálculos para saber se ele podia baixar ainda mais a proposta. Esse é o nível do cara. E aí foi lá. Entrou no tempo randômico, eu vi que ele começou a ficar já meio zoado, né? Meio pálido, meio tenso demais. Aí ele estava assim. Aí ele fez um lance. E os outros ficaram olhando para ele com aquela cara do tipo, pô... Né? Nesse valor não sabe brincar, né? E aí que ele começou a sentir o vencedor. De repente o concorrente fez um lance um pouco menor. O velhinho ficou tão desesperado, ele começou a fazer cálculo, rasgava a folha, cálculo, rasgava. Eu falei, que ajuda, ele cala a boca, Ele levantou o papel, botou a mão no peito, pau. Infartou. De cara no chão, pum. Com a propostinha dele aqui amassadinha, né? Mas é velhinho, gente. Velhinho, você sabe como é que é. Quando o velhinho infarta, é que nem cair de disjuntor. Você faz 1, 2, 3, ele volta, né? Ele acorda, né? Caiu de disjuntor, é bico. Quando é velhinho, é bico, né? Aí chegou lá, tinha enfermeiro. Tem. Ele acordou, né? Mas aí põe na ambulância e leva, né? Aí ele estava na ambulância, assim, né? Foi lá, recebeu oxigênio. Assim. Aí ele abriu a mãozinha. Aí ele falou, minha proposta? Eu falei, Ele falou, eu não fiz. Eu falei, não. Aí ele veio aquela cara, tipo, sabe assim, filha ter morrido, você fez assim, tadinho, né? Mas essa cena foi genial, que eu pensei na hora, quando ele caiu, né? Eu pensei, meus honorários. Estou preocupado com ele, meus honorários, né? Mas ele voltou. E aí, gente, quando o pregão é eletrônico, entra no tempo randômico, se for pregão eletrônico, feito pelo Banco do Brasil, que é o principal site que faz, entrou no tempo randômico, a tela fica piscando em amarelo e vermelho, que é para criar tensão mesmo. A ideia é estressar a pessoa. Porque é aí que os lances desabam, vai de 10 para 7, 6, 5, muito rápido. Que a pessoa fala, meu filho, e vai, né? Eu não sei como, na hora do tempo randômico, o pessoal cola a cara na tela, tem sempre hacker que entra, e com aquelas fotos pornô, aparece né? Tudo, sabe? Aqueles negócios assim, meu Deus do céu, aí trava tudo, tem que tirar a foto, não sei o quê, aí retoma, né? Mas é genial essa do velhinho, né? Foi uma das grandes passagens da minha vida. Muito bem, gente, então, licitamos, né? Pule uma linha, asterisco, porque aquilo que eu falei quase ninguém sabe, e ninguém coloca em manual, e ninguém presta atenção neste parágrafo do artigo. Asterisco. Caso nenhum classificado, apresente lances
Na fase de disputa, apresente lances na fase de disputa. O pregoeiro poderá revogar a licitação ou troca de cor até o fim da frase. Adotar a ordem estabelecida na fase de classificação. Ok? Tudo bem? Isto é um pregão. Okidoki? Pula uma linha, senhores. Pula uma linha. Oi. Na fase de aplicação, quando ele chama o segundo colocado, vai ser pelo preço que o segundo colocado tinha falado? Então, quando chega na fase das habilitações, porque é invertida, dispensou o primeiro, com aquele lance menor. Chama o segundo, pelo lance do primeiro, podendo renegociar. O pregoeiro tem a autoridade de poder negociar. Tá? Ele tem. Ok? Se quiser anotar isso num cantinho, gente, o pregoeiro pode, mesmo encerrada a licitação, propor a renegociação do valor sempre. É função do pregoeiro buscar sempre a melhor proposta. Tá? Então, mesmo que encerrada a disputa, o pregoeiro ainda pode propor a renegociação do preço. Ele pode fazer isso sempre. Por isso que no momento que desclassifica o primeiro, ou não habilita o primeiro, chama o segundo, acaba ficando elas por elas, porque ele pressiona o cara. Tá? Se o cara falar, não, esse preço não quero, tá bom, então tchau, já chama o terceiro. E aí vai, a coisa é bem ágil. Tá? Tudo bem? Pula uma linha, gente, asterisco. Quando a lei não permitir, ou não for possível realizar pregão, ou seja, a gente tem hipóteses que a lei não autoriza pregão, tá? Quando a lei não permitir, ou quando não for possível realizar o pregão, então adota-se a lei geral da licitação, a lei geral da licitação, realizando, dois pontos, maravilha. Realizando o que, senhores? Realizando o quê? Dois pontos. Em primeiro, gente, concorrência. Dois pontos. Senhores, quando é que a gente realiza uma concorrência? Quando? Vamos anotar primeiro os detalhes que quase ninguém lembra? Coloca aí. Para licitações internacionais. Não interessa o valor, hein? Licitações internacionais. Vai fazer concorrência. Linha de baixo. Para concessões comuns. Você viu como que concessão especial é concorrência especial? Aqui são concessões comuns. E a terceira hipótese. Para grandes
valores. Coloca aí. Obras e engenharia acima de 1,5 milhão. Bens e serviços acima de 650 mil. Obras e engenharia acima de 1,5 milhão. E depois, bens e serviços acima de 650 mil. Detalhe, esses valores são reajustáveis. Tá? Então, entre parênteses, você faz uma observação que os valores são reajustáveis desde 93. Então, é óbvio que não são esses os valores na prática. Esse é o parâmetro legal. Mesmo porque, gente, obra de 1,5 milhão é uma obra cara hoje? Pelo menos aqui em São Paulo, vai comprar uma kitnet de 50 metros quadrados, quanto custa? 1 milhão. 1 milhão. Não estou brincando, dependendo do bairro, hein? Dependendo do bairro, tá? Já tem, ó, por exemplo, ali, né? Pertinho de onde eu moro ali, aqui na região do Ibirapuera, pertinho do parque, os apartamentos de 66 metros quadrados estão sendo lançados por 1,50 milhão. No contrapiso. Você não vai colocar piso, gesso, armários, o raio que o parta. E esse é um gasto que depois você não recupera. E o mais legal é isso que a colega falou. Tem 60 metros quadrados, como é que está no cartaz? 3 suítes. Porra! Quem vai morar lá, né? É casa de hamster? Como é que vai colocar 3 suítes em 66 metros, né, gente? E o pessoal cai. Porque você entra no quarto, ai, que vista linda, cheio de frufruzinho, de vidrotil. Tenta colocar uma cama ali. Não dá, né? Só se você for o ferrugem. Então não cabe nem cama, não cabe armário, não cabe nada. Eles fazem isso, certo? Senhores, como é que é a brincadeira em direito? Quem pode o mais, pode o menos, ou quem pode o menos, pode o mais? Quem pode o mais, pode o menos. Se você pode fazer concorrência para grandão, você pode fazer para médio e para pequeno? Linha de baixo, coloca aí. Observação. Observação. A concorrência é facultativa para médios e até pequenos valores. Então ela é facultativa para médios e até pequenos valores. E em regra não deve ser feito, porque ela é cara para fazer. Tá? Mas você pode. Tudo bem? Senhores, linha de baixo. Quem é que participa de uma concorrência? Vamos lá? Coloque aí. A concorrência é aberta a qualquer interessado habilitável. Qualquer interessado habilitável. Qualquer interessado habilitável. Linha de baixo. Linha de baixo. O edital é ampla e obrigatoriamente publicado. Ampla e obrigatoriamente publicado por até 3 vezes. Ô, professor, é caro então esse negócio? É caro. Vai gastar dinheiro com jornal. Ampla e obrigatoriamente publicado por até 3 vezes. E linha de baixo, antes da gente depois falar com calma, gente. Qual é a sequência de etapas? Linha de baixo. São cumpridas as seguintes etapas. 2 pontos. São cumpridas as seguintes etapas. Você sabe falar para mim a sequência? Vamos lá. Publicação do edital. E depois? Habilitação
E depois? Julgamento e classificação. Habilitação. Depois, julgamento e classificação. Depois, homologação. E ao final, adjudicação. Homologação e a última, adjudicação. Depois nós vamos estudar o que tem de interessante em cada uma delas. Por enquanto, conheça. Redondo? Pula uma linha, gente. Segunda hipótese. Segunda hipótese, tomada de preços. Tomada de preços. Para quê? Não, isso aqui é na tomada de preços. Tomada de preços, gente. Quem é que faz tomada de preços? Para que é? Vamos lá? Tomada de preços, coloque aí. Para contratos de médio valor. Gente, eu preciso falar o que é médio? Não, né? Basta falar o que é grande e o que é pequeno. Médio é aquilo que está entre, não é? Genial, né? Essa lógica. Então, gente, ela é própria para médio valor e linha de baixo, facultativa para pequeno valor. Então, tomada de preços é própria para médio e facultativa para pequeno. Redondo? Vem para cá, gente. Quem é que participa da tomada de preços? Qualquer um. Chega lá, vai participar desse negócio aí. Então, linha de baixo, coloca aí. Para participantes previamente cadastrados, abra parênteses, para participantes previamente cadastrados, abra parênteses, ou que obtenham cadastro, como o colega muito bem colocou, até quando? Que obtenha cadastro até 3 dias antes da abertura das propostas. Certo? Fecha parênteses. Gente, se o pessoal está no cadastro, você vai ficar gastando dinheiro colocando edital no jornal? Faz sentido? Claro que não. Você avisa o pessoal do cadastro, cadastrado? Tó. Então, linha de baixo, coloca do jeito que aparece nas provas. O edital tem publicidade restrita. Publicidade restrita. E, meus amigos, da sequência de etapas, qual é aquela que não faz sentido realizar? Habilitação, os caras estão no cadastro. Já estão todos previamente cadastrados. Então, em vermelho, coloque aí, sequência de etapas, 2 pontos. Sequência de etapas, 2 pontos. E escreva em vermelho, a habilitação é feita preliminarmente. A habilitação é feita preliminarmente. Vírgula. Vírgula. Adotando-se a sequência da concorrência para as demais etapas. Para as demais etapas. Então você puxa a habilitação antes mesmo de começar a baixaria. Tá? Você habilita antes. E pula uma linha. Convite ou carta convite. Tanto faz. Convite ou carta convite.
Para que é o convite, gente? Coloquei aí, é o que sobrou, né? Coloquei para pequenos valores. Veja se você está ou não, né, na faixa de brasileiros de alto poder de consumo. O que são pequenos valores para o legislador de 93, hein? Coloca aí. Bens e serviços de até 80 mil. Ou seja, um Corolla, um Honda Civic, está nessa faixa, né? E obras e engenharias de até 150 mil. Ou seja, trocar uma prumada, né, do jeito que andam as coisas, né? Aliás, meus caros, não sei o que vocês estão fazendo aqui, viu? Melhor do que prestar concurso público é virar marceneiro, não é? Alguém explica o que acontece nesse mundo? Assim, eu queria colocar uma prateleirinha assim, mas aí vai ter madeirinha simples, tá, aqui, mas faz a pontinha arredondada, claro. Quanto vai ficar? 12 mil. Como 12 mil? Um pedaço de madeira? 12 mil. Não, brincadeiras à parte, gente. Comprou um apartamento, vai montar uma cozinha, e seu apartamento tem uma cozinha grande. Quanto é que você vai gastar nessa cozinha? De duas uma. Você vai colocar aqueles que a porta depois de um mês está assim já, né? Você tem que começar a passar o cinto, né? Você amarra um cinto, amarra um elástico, ou você vai gastar um carro para fazer uma cozinha. E detalhe, hein? Liga para o marceneiro e fala, o senhor consegue fazer esse imóvel para o mês que vem? Fala, estou sem agenda. Porra, neurocirurgião hoje tem agenda para amanhã. Agora, marceneiro não. Filho meu vai fazer marcenaria, vai ficar estudando. Vai ficar lá. E ainda vai sustentar o pai, você vai ver. Muito bem, meus caros. Como diria Phil Collins, take a look at me now. Gente, responde uma coisa para mim. Gente, no convite participa qualquer um ou não? Você sabe da pegadinha. Então escreva para o seu choque térmico na linha de baixo. Qualquer interessado pode participar. Escreve aí. Qualquer interessado pode participar e a administração deverá Não, essa de falar acabou o Natal foi genial. Do nada, assim. Oba, voltamos. Brasil, eu fiquei gesticulando com a boca só para sacanear vocês, tá? Não passei matéria nenhuma. Na verdade, eu passei 2 questões da prova, eles já anotaram. Mas vocês, né?
Vão ficar sem só porque cai. Não, estou brincando. Acabou a pilha, mas já está tudo resolvido. Muito bem, senhores. Anote então que a administração deverá convidar no mínimo 3 interessados. No mínimo 3 interessados. Perfeito? Professor, eu não entendi essa lógica, porque eu tenho aqui livro, eu tenho o resumo, tem aquela coisa plástica que dobra, tipo cardápio de praia, e aqui não fala isso. O que eu quero, já foi aqueles botecos de praia? O que eu quero, gente, é que você anote o seguinte, abra parênteses. A administração convida 3, mas, qualquer não convidado, eu estou usando a minha energia pessoal para... Mas qualquer não convidado pode livremente participar. Pode livremente participar. Tudo bem? Estava nos parênteses? Estava, então fecha parênteses, ponto. Gente, olha só. Tenta lembrar daquela época de solteirice, né? E guerra bizarra em que a gente se submeteu na vida, né? Você está de olho naquela pessoa, e já está de olho naquela pessoa já tem um tempinho. Ao invés de ser sutil, como você já está aguado, né? Para dar umas dentadas, ao invés de você falar para a pessoa... Ao invés de falar assim, vamos tomar um café. Não, café não, passou de uma certa idade, que café é o quê? Você já vai direto, fala assim, escuta, quer ir jantar lá em casa? É meio, né, chegada, né? Chegou chegando, já chegou, né? Aí o que a moça mais insegura fala? Ai, posso levar uma amiga? Atenção, guerreiros de plantão, a gente recua diante da adversidade? Não. Você fala, tudo bem, leva. Aí você vai lá, tal, não sei o que lá. Aí, na hora marcada, toca o seu telefone, você vê ela. Você fala, ih, vai desmarcar. Aí você atende e fala assim, ai, minha amiga não quer mais ir, posso ir sozinha? Você fala o quê? Não, agora eu fiz muita comida. Esse cara tem que ser eunuco, ele tem que ir para uma cirurgia e ó, pau. O que é isso? Bom, aí, gente, é o que acontece aqui. Deixa eu perguntar diferente. Meus amigos, a lei exige 3 participantes ou 3 convidados? 3 convidados, se apenas um aparecer, rola ou não rola? Então, mesma linha, coloca aí. A lei não exige 3 participantes. Não exige 3 participantes. E, portanto, caso apenas um convidado apresente proposta, o presidente da comissão decide, 2 pontos, decide, 2 pontos, revoga para repetir em momento oportuno, revoga para repetir em momento oportuno, ou realiza com apenas um convidado, motivando que não haverá prejuízo ao interesse público. Ok? Tranquilos?
É muito gozado essas coisas, né? Como homens e mulheres são diferentes. Os homens têm mania de achar que as mulheres são sempre, né? Boa parte são, mas que são todas sempre muito assim, recatadas, que qualquer coisa vai ofender. Não é bem assim, né? Tem algumas que já são mais avançadinhas, né? Quando eu era adolescente, pós-adolescente, digamos assim, já morava sozinho, eu convidei uma, né, amiga para jantar em casa pela primeira vez. E ela perguntou: o que eu levo? Eu falei: traz a sobremesa, né? Aí ela chegou lá, de vestidinho, tubinho, coladinho, né? Eu falei: você não trouxe sobremesa? Ela falou assim: trouxe. Eu fiquei roxo. Você não espera assim, sabe, esse impacto já na porta, né? Muito bem, senhores. Diga uma coisa. No convite, a gente publica edital? Publica? Então pula uma linha, gente. Coloca assim, ó, por favor. O edital não é publicado na imprensa. O edital não é publicado na imprensa. Só que aí, senhores, na maioria dos livros e manuais, aparece coisa escrita de forma equivocada. Sabe o que eles escrevem? No convite não há publicidade do edital. Como assim não há publicidade? Ele é sigiloso? É claro que ele não é sigiloso. Então, como é que a gente atende ao princípio da publicidade mesmo sem publicar o edital? Vamos resolver isso? Vírgula E. Vírgula E. Para respeitar o princípio da publicidade, uma cópia do edital deverá ser fixada no quadro de avisos da entidade licitante. Ok? Tudo bem? Até tranquilos? Senhores, quais são as etapas que a gente faz na modalidade convite? Todas as mesmas etapas da concorrência, porém, com os menores prazos e às vezes até de forma concentrada. Você pode fazer tudo em ato único, desde que você faça na sequência. Tudo bem? Então, linha de baixo, coloca aí. O convite segue as etapas da concorrência. Porém, adotando os menores prazos e sendo possível, concentrar etapas. Tudo bem? Concentrar etapas. Tá? Você pode, né, dar uma condensada. Tudo bem, gente? Então isso aqui é para aquela hipótese de compras e aquisições, que é o grande rol de hipóteses. Vamos desvendar aquele outro mistério. Pule uma linha, gente, e coloque assim. Número 2. Para alienar. Você lembra que você viu comigo duas? Quais são os critérios entre uma e outra? Para alienar. Vamos lá? Primeira hipótese, senhores, coloque leilão. Muito bem, meus amigos. Faz algum sentido você exigir do comprador que ele prove que ele é uma pessoa idônea?
Porque vai comprar uma coisa sua? Você tem que saber de quem está vendendo uma coisa para você, se ele é idôneo, porque se ele tiver dívidas, o credor daquele cara vai tomar aquela coisa de você. Agora, você está vendendo. Você não está nem aí se o cara é idôneo, se o cara não é. Certo? Então, no leilão, não se realiza a habilitação. Começa com isso, por favor. Coloque aí. Não há de haver, não há habilitação. Faz poucos, né? Não faz sentido. Quero nem saber se o cara é idôneo ou não. Quero saber de vender. Se pagar, levou. Se não pagar, não levou. Então, estou nem aí. Quando que a gente adota leilão, senhores? Linha de baixo. Coloca aí. São alienados por leilão. 2 pontos. Coloque um por linha. Primeira linha, bens e mercadorias. Apreendidas. Bens e mercadorias apreendidas. Segunda hipótese, gente. Bens móveis do Estado declarados como inservíveis ao interesse público, inservíveis ao interesse público. Terceira hipótese, senhores, terceira. Venda de cotas e ações de empresas estatais ou até a privatização da própria estatal. Aí você vai abrir parênteses. Coloque aí. O administrador pode optar por estas vendas, através da Bolsa de Valores. Fecha parênteses, ponto. Professor, qual é o critério? O critério é político, gente. Tá? O cara tem sensibilidade para saber onde ele vai ganhar mais e vai ganhar menos. Né? A administração vai vender, sei lá, a companhia ferroviária, não sei das quantas, que está toda travada, velha. Se ele colocar isso em leilão, que cada um faz uma proposta só, não vai aparecer nenhum interessado. Então ela joga na bolsa e vê no que dá. É melhor. Agora, gente, um exemplo que talvez o Brasil não saiba dessa história. O Estado de São Paulo tinha o banco público mais rico e poderoso do Brasil, que era o Banespa, que fazia a folha de pagamento, os pagamentos judiciais, as pensões e muito mais de todos os servidores, de tudo do Estado de São Paulo. Então era o banco mais poderoso da época, dos públicos, mais que o Banco do Brasil. E aí, o Banco Santander precisava entrar na América Latina de qualquer jeito. E não tem como um banco estrangeiro entrar no Brasil hoje, a não ser comprando algum banco grande aqui. Porque se você vê a margem de faturamento dos bancos brasileiros hoje privados, são as maiores do mundo. Do mundo, ninguém bate. Então não tem como. Chase Manhattan, vou entrar no Brasil, não entra. Tanto que saiu, foi expulso. Citibank só não sai por causa do consulado americano. Senão sairia. E vários outros. Daí então o governo de São Paulo falou, se eu vou vender uma coisa de altíssimo interesse, eu não vou pôr na bolsa. Porque a proposta vai subindo de pouquinho em pouquinho. Eu vou jogar com
o desejo das pessoas. Eu vou falar, é um banco só, eu vou vender uma vez só, e cada um tem um único lance sigiloso, uma chance só. Fez isso? Quem está desesperado faz absurdo. Então nós tivemos 3 propostas de consórcios na privatização do Banespa. O primeiro foi 3 bi, o segundo foi 3 bi 200. Quanto foi o Santander? 7 bi e meio. Mais do que o dobro da segunda proposta mais cara. A diferença de 4 bi 300, na época, gente, comprava todos os bancos da Argentina, todos. Hoje você compra a própria, né? Você só tira o Messi, tá? Sem Messi você compra, com Messi você não compra. Então por que o cara fez isso? Porque ele sabia, foi um momento político. De lá em diante, já tentaram vender outros bancos por leilão, tudo fracasso. E a administração resolveu revogar. Falou, não, assim não quero. Aí ela vê as propostas, não gostou de nenhuma, revoga. Ela pode fazer isso. Continua, gente. Lei que privatizou o Banespa, acho que foi o Covas, né? Se não me engano. Aí, gente, pula uma linha, se não me engano. Bens, mercadorias, bens móveis, cotas, ações. O item 4 não é marcador, é asterisco e outra cor. E coloque para vender bens imóveis que a administração recebeu para quitar débitos vírgula mediante dação em pagamento. Mediante dação em pagamento. Ok? Pule uma linha. Segunda modalidade, senhores, para alienar. Coloque aí, concorrência. Concorrência, gente, só tem 2 hipóteses importantes. Aonde se vende por concorrência. Coloque aí. Para bens de valor unitário elevado, valor unitário elevado, mas é uma opção, leilão ou concorrência. E linha de baixo, segunda hipótese, para alienar todos os demais bens imóveis. Todos os demais bens imóveis. Então, senhores, se quiserem fazer uma ênfase entre parênteses, imóvel é vendido por concorrência. Esta é a regra. A única exceção é esse aqui. Aquele que foi dado em troca de uma dívida. Tá? A única. Então, se quiser dar essa ênfase com suas palavras, é muito importante. Imóvel vende por concorrência. A não ser aquele imóvel que foi recebido em troca de uma dívida. Professor, qual é a explicação publicista disso? Se eu fizer uma explicação e você for bom de lógica, você nunca mais esquece, então preste atenção. A concorrência não é a modalidade mais rigorosa? É. Bens imóveis do Estado não são os que devem ser mais protegidos? São. Então, meus amigos, os bens que integram o acervo público só podem ser vendidos de forma rigorosa. Já bens que não integram o acervo público, esse bem não chegou a integrar. Não chegou. Você está devendo um empréstimo de financiamento na Caixa Econômica, você fala para a própria Caixa,
Eu não tenho grana para pagar. Posso devolver o próprio imóvel? Tá bom. Quanto você já pagou? Ah, já paguei 700. Qual é a sua dívida? 500? Tá bom. Então daqui o imóvel e eu te volto os outros 200. A Caixa pegou em troca da dívida. Isso vai ser escriturado no acervo imobiliário do Estado? Não! Então, se não integrou o acervo imobiliário do Estado, não precisa da forma rigorosa. Aí vende da forma simplificada. Entenderam a lógica? Tudo bem? Sexta-feira a gente continua arrematando alguns detalhes para já entrar depois no próprio rito em si. Obrigado, gente. Boa tarde.